O ser humano, naturalmente, busca respostas para suas questões existenciais. As perguntas surgem normalmente: de onde eu vim? Por que ou para que estou nesta terra? Para onde vou após a vida terrestre? Diante dessas indagações, uma muito frequente são as questões relacionadas ao céu. Na oração do Pai Nosso, rezamos que Deus está nos céus. Mas onde é esse céu? A Igreja instrui que essa expressão bíblica não significa um lugar ou espaço, mas uma maneira de ser. Não o afastamento de Deus, mas Sua Majestade. Nosso Pai não está em outro lugar. Ele está para além de tudo, quanto possamos conceber a respeito de sua santidade, porque Ele é 3 vezes santo. Está bem próximo do coração humilde e contrito. Catecismo da Igreja Católica, 2794. O céu é mistério de amor eterno. Esse mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda compreensão e toda imaginação. Catecismo da Igreja Católica, 1027. Por isso, por mais que nos aproximemos do conceito que possa ter o céu, nossa inteligência jamais conseguirá esgotar o mistério celeste, pois nossa razão é finita e limitada. E as questões celestes são infinitas e ilimitadas, por estarem no grau supremo de eternidade, que transcende todo e qualquer conhecimento humano. Porém, podemos entender o céu por comparação ou analogia. É claro, por experiências com Deus. O próprio catecismo conduz o significado de céu para uma linguagem mais acessível e compreensível, ao dizer que o céu ou céus pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus. Nosso Pai nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. E por conseguinte, também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 326. Essa é uma forma de ilustrar a noção de céu para nosso restrito entendimento, pois esse é um mistério que o homem não consegue findar, porque transcende sua razão. Jesus Cristo venceu a morte e nos concedeu o céu. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu os céus. A vida dos bem-aventurados consiste na posse, em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Catecismo da Igreja Católica, 1026. Diante da pergunta, como será habitar no paraíso celeste? A Igreja nos ensina que viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram, sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Catecismo da Igreja Católica, 1025. Pois o céu, a casa do Pai, constitui a verdadeira pátria para onde nos dirigimos e à qual já pertencemos. Catecismo da Igreja Católica, 2802. Assim, a morte não é o fim para os que creem. Pelo contrário, os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal modo como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Face a face, o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Catecismo da Igreja Católica,
1023 ao 1024. O céu e a glória de Deus. Viemos de Deus e somos seus filhos. Estamos aqui nesta terra para viver em Deus e um dia voltaremos para Ele. Lá. O que Ele preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Enquanto não se vai para junto do Pai, no céu, ou ao encontro com Jesus Cristo, quando em sua segunda vinda gloriosa e definitiva, cabe a cada um de nós proclamar em nosso caminho nessa terra que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Anunciar o tempo da graça e a novidade devida pela experiência pessoal com Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, nesse gloriosíssimo dia da segunda vinda de Jesus, que ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, só o Pai. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 32. Não haverá mais dor, sofrimento, doença, angústia, tristeza, abatimento e desespero, porque agora nós vemos num espelho, confusamente, mas então veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Que estaremos eternamente na glória de Deus. Que Deus abençoe todos nós.